Venha pra comunidade Ama Xerém, vamos juntos celebrar. Convidamos a você, venha conhecer. Aqui tem louvor e adoração, é a verdadeira comunhão. Venha fazer parte dessa família, não perde tempo não. Aqui tem salvação. Igreja Comunidade Ama Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 219-8154-7342. Se inscreva no nosso canal do YouTube Ama Xerém para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Amém. Pai do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos. Sempre aquele friozinho na barriga, mas hoje foi um pouco diferente. Confesso para os irmãos que passei o dia bastante pensativo no que poderia acontecer por ser uma quarta-feira. Eu já tinha comentado com o pastor, quando ele me falou, eu falei que para ele até se preparar, que talvez eu não conseguiria chegar devido ao trânsito. E como semana passada a minha esposa pregou aqui, amém, vaso. Eu já tinha pedido para sair um pouco cedo, e na quinta foi aniversário dela, também pedi. E aí eu falei assim, Senhor, está nas suas mãos, eu não vou pedir para sair cedo hoje, mas se o Senhor quiser que eu vou lá levar a palavra, o Senhor vai fazer eu chegar no horário. E graças a Deus eu consegui chegar. Então peço que os irmãos tenham um pouco de paciência. A Camila deu o pontapé inicial semana passada, né? Jogou essa cobrança em cima de mim. Mas eu creio que cada um tem o seu jeito, cada um tem suas maneiras. O importante é a gente ter essa ousadia de vir aqui, poder trazer a palavra para os irmãos. O Fran tá aí. Quando ele prega, ele parece que está dando uma aula para a gente, lecionando, né? Então, domingo retrasado ele teve pregando, foi uma bênção. A Camila na quarta, Marcos Paulo no domingo. E eu lembro ele falando sobre Caim, né? Quando ele falou que eu iria pregar, o meu semblante que caiu ali na hora. Então, eu falei assim, caramba. Mas a gente tem que estar preparado, a gente não adianta a gente ficar cobrando e falando para os irmãos na célula estar preparado. E a gente também não está, né? Então eu preparei uma palavra, eu converso muito com a minha esposa a respeito disso, e ela me dá algumas orientações, só que não é do jeito que a gente quer, né, irmãos? A gente cada um é de um jeito, então não tem como a gente fazer diferente, a gente tem que ser nós mesmos, né? Não adianta eu vir passar aqui para vocês uma imagem que não é o Rafael. Eu sou um pouco direto, sou um pouco objetivo, então eu não consigo ficar dando volta na palavra. Eu vou logo, sou um pouco curto e grosso, vamos dizer assim, né? E Deus veio falando comigo uma palavra já tem um tempo, e eu me espelho muito numa pessoa que hoje não está aqui fisicamente, né? Ele esteve conosco, me deu uma bomba na mão, mas hoje essa bomba é uma bênção. Espero que ele esteja ouvindo a gente, que é o Edson. E ele sempre veio, quando ele trazia a palavra, ele sempre testemunhava alguma coisa da vida dele. E eu não sou diferente, porque a gente que trabalha na rua, cada hora acontece uma coisa. O Thiago está aqui, que também trabalha na rua de Uber. Cada hora acontece uma coisa, cada hora é um livramento. Então a gente tem que usar isso para poder falar para os irmãos. Não adianta a gente falar sobre José, sobre Abraão, e não falar da gente mesmo, né? Quem está vivendo hoje em dia somos nós. Então, quando ele me passou essa missão, eu era mais novo convertido ainda, né? Eu lembro como se fosse hoje, a gente já estava aqui nesse templo, e a gente estava ali fora, e ele chegou para mim e falou assim, Vaza, eu tenho uma notícia para te falar. Eu falei assim, fala, Edson. Mas não sei se te falo não. Eu falei assim, não, agora tu vai falar. Começou, tu vai falar. E não, aqui ele falou para não falar agora não. Eu falei assim, não, tu vai falar. A célula tá com você e com a Camila. Eu falei, quê?
Ele, a célula tá com vocês. Só que o novo convertido, eu tava em festas. Eu falei assim, beleza, vamos embora. Camila desesperada, não. Eu era prova para minha líder, vou pegar a prova, não. Eu falei assim, não, vamos embora. E não foi fácil. O início teve as dificuldades. Os irmãos mesmo, eles hoje testemunham isso, que meio que olhava de cima e baixo. Não tínhamos muita intimidade com o pessoal de lá, mas a gente acabou construindo ali a intimidade. Hoje a gente vai se fortalecendo cada vez mais. E uma coisa que deu foi o medo. E se eu pudesse hoje dar um título para essa mensagem, é que o medo não pode parar a gente. E a gente teve medo, irmãos. E eu acho que é normal todo mundo ter medo. A gente costuma falar assim, não, medo é uma palavra muito forte, né? A gente tem receio, mas é a mesma coisa. E a gente ficou ali preocupado com o que seria, porque tinha irmãos ali que eram 15 anos de ramar, fora se não tivesse até mais de crente, e a gente ali novinho, cru praticamente, mas a gente abraçou essa missão e a gente está aí até hoje. Às vezes a gente dá fica um pouco fraco, mas aí a gente corre para o pastor, né? E ele nos socorre, dá uma palavra ali que a gente volta a ter ânimo, até mesmo os irmãos também, né? Eu confesso que há um pouco tempo atrás eu estava com medo, porque a gente ia para a célula, e aí, como você tá? Tô bem. E aí, como você tá? Tô bem. E aí, como você tá? Tá todo mundo bem? Tá alguma coisa errada. Eu falei assim, não, tá errado. Cogitei até a hipótese de chegar pro Marcos Paulo e falar assim, acho que não vai dar certo lá não, tá todo mundo bem, acho que melhor os irmãos já liderar também, porque tá todo mundo bem. E eu comecei a orar pro Senhor, eu falei, Senhor, não é possível que tá todo mundo bem, eu preciso que venha mais gente para essa célula, vamos encher essa célula. E aí veio a Gleise, com a sede dela de buscar o Senhor foi enchendo, até que ela hoje vem aqui, ora, louva com as irmãs, e foi enchendo mais ainda. Aí veio o Tiago, tomou a decisão, foi luta, mas ele sabia o que ele teria que fazer, e ele veio, tomou a decisão, e aí a célula vai ficando assim, e a célula vai agora dando mais o quê? Mais medo, porque agora é mais responsabilidade. Então eu fiquei assim, eu falei, caramba, agora a responsabilidade aumentou, porque é mais gente, pessoas que estão vindo do mundo, então a gente precisa ter aquele cuidado, não era como a gente estava antes, então a gente precisa ter cautela com o que a gente vai fazer, apresentar a ele as coisas, e a gente está indo. E eu pedi aos irmãos para abrir em Salmos 56. Quando vocês vão abrindo, eu queria falar um pouco do significado de medo, né? O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrando pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Eu vejo muita gente que às vezes pede a Deus para uma porta de emprego ou até mesmo uma promoção numa empresa, mas quando está na igreja e recebe a oportunidade de liderar um ministério, diz que não está pronto, que tem medo. Eu acho que não é bem assim. Quando o Senhor te dá uma oportunidade de você estar de frente ao ministério, agarra essa oportunidade como se você fosse agarrar da sua empresa que você estava querendo a promoção. Então, dê o seu melhor ali. E voltando aqui para vamos ler essa palavra, acho que os irmãos conseguiram abrir, amém? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus,
porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Eu vou parar aqui. O versículo que chave dessa mensagem é esse 3, que eu vou ler de novo. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Irmãos, quando a gente somos seres humanos, a gente vai sentir medo o tempo todo. Alguns vão ter uns medos mais engraçados. Minha esposa, por exemplo, tem medo de perereca lá que está lá em casa. Tem dia que ela me liga, um bichinho desse tamanhozinho assim, quer que eu saia de sei de onde para matar a perereca, mas enfim. Mas tem outros que têm outros tipos de medo. Eu me recordo, teve um dia que eu fiquei um pouco até chateado com o irmão, que ao sair daqui do culto, uma bênção pura, o irmão veio falar que eu estava com medo de ir no Parque Paulista. Eu falei assim, você está de brincadeira comigo, né? Eu tô com medo de ir no Parque Paulista, mas e eu fiquei chateado mesmo, confesso pra vocês. Eu falei assim, não, pô, não tô não. Aí a gente, quando fica chateado, aquilo fica no nosso coração, né? Aí eu fui falar pra quem? O nosso pastor. Ele falou assim, até eu tenho medo de ir no Parque Paulista. Aí eu falei assim, então eu também tenho medo então. Porque realmente é complicado, os irmãos que moram lá sabem. Só que a gente também não é por isso que a gente não vai deixar de ir. A gente está debaixo de autoridade, a gente ora para a gente onde a gente vai fazer a célula, não é assim, sair e vamos fazer a célula em tal lugar, não, a gente vai orar e pedir direção ao Senhor para a gente poder ir. E quando Deus me deu essa palavra do medo, eu falei assim, eu preciso passar isso para os irmãos, porque às vezes tem gente aqui que tem medo de alguma coisa e não está fazendo. Tem gente que às vezes tem medo de vir aqui na frente e orar. Ou tem uma oportunidade e não vem. Até mesmo na célula, tem uma oportunidade na célula, não quer falar, não quer se expressar. Como que a gente vai saber o que está passando? Então, sobre esse Salmo 56, no versículo 3, quando Davi fala, né? Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. O medo naturalmente vem quando somos desafiados, além de nossos recursos ou habilidade. Muitas das vezes o medo vai vir quando você se acha incapaz de fazer uma coisa. Você fala, não vou fazer isso não sei fazer isso. Vai ficar com medo. Tem gente que tem medo de nadar, de mergulhar. Sueli não tem não, Sueli nada beça. Então, a Marina também. Então a gente fica com medo de algumas coisas. E, sobretudo, quando o desafio vem com muita pressão. Às vezes a gente está sob pressão, alguém te fala uma coisa e você responde ali, ó, no susto. O Edson fez isso comigo, vai liderar a célula. Eu falei, amém. Mas amém cheio de medo. Então a gente fica na pressão. Então, quando a gente tem pouco tempo para responder, a gente tem que confiar no Senhor. Então parece que Davi, quando ele fez esse salmo, essa oração, ele estava treinando o coração dele para essas respostas do medo. E a gente tem que ter um tempo entre um estímulo e uma resposta. Quem tem tempo, quem não tem tempo, quase não tem como controlar isso. Às vezes você está numa pressão muito grande, seja no trabalho ou em qualquer área da sua vida, que você não vai ter tempo de pensar, você não vai ter tempo de reagir, você vai ter que fazer ele na hora. Mas quando você tem tempo maior, você consegue fazer as suas escolhas melhores. Tanto que às vezes a gente fala muito, até na Bíblia diz isso, né? A palavra do crente é sim, sim, não, não. Então, quando alguém te fazer alguma pergunta, ou você responde de imediato, ou você fala assim, não, eu vou pensar sobre isso aí, depois vou orar, depois eu falo com você. Porque se você falar uma coisa ali e depois voltar atrás, fica uma coisa meio chata. E quando Davi, ele meio que
disciplinou o coração dele, né? Então a gente precisa também fazer isso com o nosso. Na hora que o medo parecia que confiar, a gente tem que confiar em Deus, né? Na hora que o medo aparece. O medo nos ajuda a lembrar também, gente, muito que a gente, sem Deus, estamos perdidos, né? Então, quando a gente fica com medo, tem gente que tem medo de, sei lá, de perder a casa, perder um carro. E aí, quando esse medo bate, até mesmo de algum ente querido, a gente corre pro joelho e começa a orar ao Senhor, né? Então, que a gente não venha ter medo, a gente venha seguir. E assim, essa palavra já estava um pouco já na minha cabeça, e a gente passou por umas situações de medo mesmo, né? Tipo, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente fica dependente total do Senhor. O que Ele tiver pra gente, a gente estamos indo. E queria que os irmãos entendessem que o medo, ele não pode te parar. O medo, ele vai vir a todo momento. Ninguém aqui não tem medo de nada. Quem falar isso, acho que está até falando da boca para fora. Porque realmente vai ter uma área que você vai ter um medo, vai ter um lugar que vai ser seu calcanhar de Aquiles, que você vai parar, não, se tocar ali para mim, então é um medo aquilo. Só que a gente fica tentando justificar, mas não tem que justificar. A gente realmente somos seres humanos, somos feitos de carne, mas a gente tem que confiar no Senhor. É Ele que nos protege, Ele que nos guarda. Então, sem Ele, a gente não seríamos nada, né, irmãos? Então, eu, particularmente, fui criado como homem. Homem não tem medo, só que não é bem a verdade, né? A gente tem medo de bastante coisa. Depois que a gente vira pai, então, a gente tem medo, acho que dobrado até. Então, o medo ele não pode nos parar. Eu fiquei pensando muito nessa palavra em relação aos desafios que a caminhada vai nos dando. A nossa ida a um monte, eu confesso para os irmãos que dá um medo, né? A gente fala, vamos para o monte, mas a gente fica com aquele medinho. Mas acaba que é uma bênção, a gente vai buscar o Senhor, então a gente não precisa ter medo se a gente está indo buscar o Senhor. E tudo que a gente for fazer, né, ainda mais para o Senhor, a gente não precisa ter medo. Se Ele diz para a gente confiar nele, então a gente tem que ir de coração aberto. Foi o que aconteceu, um monte quem foi uma bênção. E é isso, irmão. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.